Fala, super curiosos! Hoje vamos falar aqui um pouco sobre a maçonaria. Quem são os maçons? O que eles fazem? Eu sou o Daniel Gonzaga e eu vou contar para vocês alguns dos segredos da maçonaria que já foram revelados. Fique ligado no canal que a gente vai ver junto. Muito se ouve falar sobre a maçonaria por aí. Na maioria das vezes não se ouve coisas boas. Alguns dizem que é uma seita mística, outros dizem que é uma sociedade secreta, alguns até dizem que é uma organização conspiratória com planos para dominar o mundo. E você? O que você acha, o que você pensa sobre o que é a maçonaria? A maçonaria, ela não é uma sociedade secreta. A maçonaria pode-se dizer que é uma sociedade discreta. Na realidade, a maçonaria se trata de ser uma entidade filantrópica, onde se defendem 3 pontos: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Estima-se que no mundo há mais de 6 milhões de maçons, sendo que metade deles, ou seja, 3 milhões, se encontram nos Estados Unidos. A palavra maçom, que vem do francês, significa pedreiro. Isso porque os primeiros membros da ordem, eles eram construtores de castelos, catedrais, fortificações medievais. Estudos históricos, inclusive, apontam que no século XVIII, pedreiros e arquitetos eles se reuniam em grupos para manter os seus segredos, para que os seus segredos de trabalho, de construção, se mantessem somente entre os aprendizes, e com a intenção de evitar de que esse conhecimento, esses segredos que eles tinham das construções, de arquitetura, se espalhasse e que chegasse esse conhecimento a outros segmentos da sociedade. Então eles criaram esse grupo restrito, fechado, onde somente eles pudessem ter esse conhecimento de toda a sua arquitetura, de suas habilidades de construções, para proteger a sua profissão, o seu grupo. Então, somente no final da Idade Média que a maçonaria começou, então, a aceitar outras pessoas como membro de sua ordem, que não fosse somente os pedreiros e os arquitetos. A partir desse momento, então, essa sociedade, essa ordem, ela passou a se preocupar, ela passou a se tornar um grupo onde se defendia a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, sem deixar também de mencionar a liberdade religiosa. Foi daí então que ela passou a defender esses 3 pontos da maçonaria, que até hoje nós dizemos, que nós defendemos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, desde essa época em que a maçonaria ela começou a se reestruturar numa nova maneira, aceitando novas pessoas, ela foi se fortalecendo e ao mesmo tempo se unindo e se espalhando por todo o mundo. Na história do mundo, a gente vê alguns feitos, algumas coisas que aconteceram que tiveram uma influência muito grande e a participação da maçonaria. Como, por exemplo, a Revolução Francesa, ela foi influenciada muito pela maçonaria. A independência dos Estados Unidos, inclusive com George Washington, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, e muitos outros presidentes que tiveram nos Estados Unidos. A Constituição americana, ela foi feita basicamente toda influenciada pela maçonaria. No Brasil não foi diferente. A história da maçonaria no Brasil começou lá com Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, onde teve uma influência muito grande, muito importante da maçonaria na independência do Brasil. E também a maçonaria ela influenciou na libertação dos escravos, na proclamação da República, e até hoje no cenário atual político brasileiro, nós encontramos muito maçons,
como por exemplo o vice-presidente da República, né, o general Mourão. Encontramos vários outros ministros, outros deputados e outras pessoas importantes hoje, que fazem parte do cenário político, que são influenciados pela maçonaria por fazerem parte da ordem maçônica. Agora tem uma informação muito importante. A maçonaria, ela não é uma religião. Isso quer dizer o quê? Que pessoas de qualquer religião podem ser maçons. Então nós podemos encontrar católico maçom, evangélico maçom, protestante maçom. Podemos encontrar pessoas dentro da maçonaria que cada um tem a sua própria religião. E o mais interessante, o mais gostoso de fazer parte da maçonaria é o quê? Que do seu lado vai estar um católico, do seu outro lado você vai encontrar um evangélico, à sua frente você vai encontrar um protestante, você vai ter sua própria religião e lá nós defendemos a liberdade religiosa. Dentro da maçonaria não se trata de religião, até mesmo porque a maçonaria não é religião. E a maçonaria não é nenhum tipo de seita. Agora eu vou responder aquela famosa pergunta que toda pessoa faz. Como fazer parte da maçonaria? É possível fazer parte da maçonaria? Então vamos lá. Primeiro passo. O pretendente, ele precisa ser convidado por um maçom. Essa pessoa que vai te convidar precisa te conhecer há no mínimo 6 meses. Você precisa conhecer a sua vida, conhecer a sua família, saber quem você é. Nunca você vai chegar alguém, olhar para você e falar: ei, você quer ser maçom? Eu te convido para ser maçom. Não, isso não vai acontecer. A pessoa ela tem que te conhecer há no mínimo 6 meses. Ou seja, provavelmente é um amigo seu, um amigo da família, alguém que te conheça. Então, a partir daí, né, que essa pessoa que ela te conhece, ela vai te convidar e vendo que você tem algumas características. Quais são essas características? A pessoa que vai ser convidada, ela precisa ser uma pessoa de bons costumes, né, e ser um homem livre. O que significa um homem livre? Livre de dívidas, livre de vícios, tem que estar livre com a justiça, não tem antecedentes criminais, tem que ser uma pessoa livre, né, e de bons costumes. Então, se o homem ele é livre e de bons costumes, e esse amigo identificando isso, essas características fundamentais, né, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, identifica o interesse dessa pessoa em fazer parte da ordem, esse maçom vai, formalmente, vai convidar este amigo, né? Então, a partir do momento que é convidado, é interessante que essa pessoa vá participar de reuniões abertas, vá até a loja conhecer outros maçons, né? Principalmente da loja em que ele vai ser apadrinhado, da loja onde ele vai possivelmente pertencer. É muito importante que ele conheça outros maçons também que façam parte desse local onde ele vai se reunir. Daí então é preenchido um formulário, uma petição, aonde nessa petição o pretendente ele vai colocar vários dados, né? Como o seu nome completo, seus documentos, local onde nasceu, os lugares onde morou, telefones de referências, lugar onde trabalha, lugar onde trabalhou, ou seja, são várias informações que ele vai colocar nessa petição. Aí então essa petição ela vai ser lida numa reunião entre mestres maçons, e aí vai ser designado uma comissão onde vai
fazer uma investigação da vida dessa pessoa, vai ver se aqueles dados batem, se a pessoa realmente é um homem livre de bons costumes. Em alguns casos, né, na maioria dos casos, o pretendente vai receber visitas na sua casa. Se for um homem casado, a esposa tem que estar ciente disso e a esposa precisa apoiar essa iniciativa. Se a esposa disser que não apoia, o processo ele morre por aí, e a pessoa ela não vai ser aceita na maçonaria, porque é fundamental o apoio da esposa, né? A esposa ela tem que compreender o que é a maçonaria e ela tem que demonstrar o apoio ao seu marido, né? A partir daí, então, feito todo esse processo, todo o relatório ele vai ser lido numa reunião somente entre os maçons, uma reunião fechada, onde após a leitura desse relatório, dessa sindicância, vai ser votado, né? Então vai haver uma votação entre os maçons, onde a votação ela vai determinar sim, esse pretendente, esse candidato ele vai ser aceito ou não. E um detalhe muito importante, a aceitação ela tem que ser unânime, ou seja, todos os membros da ordem, no local onde ele pretende se iniciar, tem que votar sim. Se um votar não, a pessoa ela não é aceita. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa ela é aceita, ela vai ser notificada oficialmente e aí então vai ser agendado o dia da sua iniciação dentro da ordem maçônica. Agora eu aposto que você ficou curioso de como acontece a iniciação maçônica. Então, fique ligado no meu próximo vídeo que eu iria contar para vocês como acontece a iniciação maçônica. E mais, eu ainda vou mostrar para vocês alguns símbolos maçônicos e os seus significados. Então, se você curtiu esse vídeo, dê o like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. E fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Se você tiverem dúvidas, sugestões, mais curiosidades que vocês querem saber, escreva aqui nos comentários. Eu garanto, eu vou ler cada um deles e eu vou dar atenção a cada um de vocês. Tá legal? Então, meus curiosos, até a próxima!